Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Agora nós vamos continuar dando seguimento ao conteúdo e hoje eu venho aí explicar para vocês sobre a hidrosfera. Então, vocês podem ver que a hidrosfera é a camada de água do planeta Terra. Assim como nós temos a atmosfera, que é a camada gasosa, que envolve o planeta Terra, assim como nós temos a litosfera, que é a camada rochosa do planeta Terra, que já foi analisado. Agora nós iremos analisar a hidrosfera, que é aí uma camada muito importante também para a manutenção da vida aí no planeta. Então veja bem, quando nós falamos de hidrosfera, nós estamos falando rios, nós estamos falando de mares, nós estamos falando de oceanos e nós estamos falando também de água subterrânea, beleza? Aí nós temos que prestar bastante atenção nesta observação aqui, que às vezes a mídia acaba nos confundindo, certo? Qual que é a observação? A água é um recurso natural renovável. Por quê? Porque a mídia nos fala, olha, vai faltar água, irá faltar água no futuro. Aí tem alguns alunos, que ficam pensando, mas como que vai faltar água no futuro, sendo que a água é um recurso natural renovável? Na realidade, tinha que ser reformulada a frase, o que irá faltar no futuro será água potável, porque a água continuará correndo aí na superfície da Terra. Agora, a qualidade da água que é discutida quando se fala, logicamente, na falta dessa água e de todos, os métodos que nós temos que adotar para preservar aí as nascentes, os córregos, os riachos, os arroios, entre outros. Como que a água se renova propriamente dita? Através do ciclo de renovação, beleza? Então, dentro desse ciclo de renovação da água, nós temos aquilo que nós chamamos de ciclo hidrológico. E já passo a observação aí para vocês que esse esquema do ciclo hidrológico, muitas vezes, ele não está completo. E para os vestibulares, para o PAS, para o PSS, mesmo para o Enem, muitas vezes, dentro desse esquema aqui do ciclo hidrológico, eles acabam, logicamente, fazendo aí alguma pegadinha ou colocando alguma coisinha aí que falta especificamente. Então, veja só, tá? Nesta imagem aqui do ciclo hidrológico. Nós temos o Sol, nós temos que lembrar que o Sol vai aquecer todos os corpos da superfície terrestre, certo? Entre eles, a água, os vegetais e os próprios animais, beleza? E também vai ocasionar aí o degelo, o derretimento aí da neve. O que que acontece? O que que nós temos que lembrar? Lembrar que quando a água, ou seja, dos corpos de rios, mares, oceanos e lagos, recebe a radiação solar, esta sobe, certo? E se transforma em nuvem lá na troposfera terrestre. Mas como que ela vai se alavancar, ou seja, ela vai subir? Através do processo de evaporação. Então, os corpos de água, eles evaporam, beleza? Quando os raios solares atingem a vegetação ela evapotranspira. Ou seja, é um processo de evapotranspiração. Aí eu chamo a atenção de vocês, certo? Que alguns esquemas dos ciclos hidrológicos mostram como animais, tanto corpos de água como vegetais evaporando. Então tem alguns termos que é bastante interessante nós levarmos em consideração, que muitas vezes eles usam, certo? Para ver se o aluno tem o conhecimento extremo. Então nós não podemos esquecer que as plantinhas, os vegetais, eles entram em processo de evapotranspiração a partir do momento que os raios solares os atingem, e os animais, certo? Eles entram em processo de transpiração. Então veja bem, notem bem aí a diferença. Água evapora, vegetal evapotranspira e animais transpiram. Mas todo esse vapor de água especificamente é depositado na troposfera terrestre. Aí chega o momento de saturação, e nesse momento de saturação a nuvem acaba precipitando. Quando ela precipita, certo? Pode ser em forma de chuva, em forma de neve, etc. Mas vamos pegar aqui como exemplo a chuva propriamente dita. Então ela vai cair no solo, ela vai entrar em processo de
infiltração no solo. Além dela infiltrar, ela vai filtrar também para alimentar aquilo que nós chamamos de lençóis freáticos. Parte dessa água vai escoar pela superfície terrestre e notem que ela retorna para a parte mais baixa do relevo, abastecendo aí os rios, os aquíferos e os lagos aí propriamente dito. Beleza? Então, vejam só que dentro desse esquema aqui que o professor está passando para vocês, faltam alguns detalhes que eu citei para vocês do ciclo hidrológico, cujo eu coloquei aqui, ó, tá? Na imagenzinha para vocês, ó. O professor desenhou o ciclo hidrológico completinho aqui para vocês, tá? Para vocês não se perderem lá em alguma questão. Então, o que nós temos que saber de novo? Olha só, o Sol, o RS significa radiação solar, aquece um corpo de água. Esse corpo de água, por exemplo, aqui é um rio que o professor representou. O rio ele vai evaporar, então entra em processo de evaporação. E esse vapor de água é, logicamente, contido pela troposfera terrestre. RS, radiação solar, vai aquecer os animais, certo? Aqui é um pássaro propriamente dito, né? Passarinho bem bonitinho aí do professor. Muita gente pensa que é um N, um M, mas não é, um passarinho, beleza? Então, o que o passarinho faz? Ele transpira. E essa transpiração é, logicamente, depositada na troposfera. O que acontece? Indo especificamente aí agora para a vegetação. A vegetação recebe a radiação solar e o que acontece com ela? Olha só, ela entra em processo de evapotranspiração. Então, esse vaporzinho de água aqui, que a planta joga na atmosfera terrestre, também é depositado. O que acontece com todo esse vapor aqui? Ele vai ocasionando um sistema de saturação nas nuvens, onde chega em uma determinada parte que ela vai se condensar, ou seja, ela vai entrar em processo de condensação. Então, eu sempre falo, processo de condensação, a nuvem vai ficar bem pesada. Lembre-se lá do leite condensado. É um tipo de leite mais adocicado, mas é um leitinho ali mais grosso, né? Ou seja, a mesma coisa que a nuvem vai estar saturada, vai estar pesada, e ela vai, logicamente, atingir a superfície terrestre em forma de precipitação, que popularmente, quando é água que cai aí do céu, nós chamamos de chuva. O que acontece com essa água aqui, ó? Parte dela vai infiltrar na superfície terrestre, certo? E quando ela vai entrando na superfície, ela também vai passando por um processo de filtração. E esta água infiltrada e filtrada, beleza? Ela é depositada no lençol freático. Este lençol freático, quando ele está saturado, ele rompe a superfície terrestre e nós temos a nascente propriamente dita. E esta água da nascente, logicamente, vai pegando os caminhos mais baixos aí do relevo. Ah, professor, mas é toda a água que vai infiltrar e filtrar? Não. Parte da água ela escoa, né? Nós temos a escoação pela superfície terrestre e também vai indo para as partes mais baixas do relevo, atingindo especificamente aí um rio, um lago ou até mesmo o oceano propriamente dito. Então aqui nós temos o ciclo hidrológico completo. O que eu chamo a atenção de vocês, certo? Eu chamo a atenção de vocês para a seguinte questão. Esse ciclo hidrológico aqui é o natural, tá? Mas só o que acontece? Esse ciclo hidrológico aqui ele está sendo interrompido pelo ser humano, tá? Em decorrência do quê? Em decorrência que o ciclo hidrológico hoje em dia ele não está se completando totalmente. E quando ele se completa totalmente, a água, certo, que cai, filtra ou escoa pela superfície, ela já está poluída. Em decorrência do quê? Em decorrência da poluição que nós temos na atmosfera terrestre, certo? Então, aí nós podemos pegar o exemplo aí certinho aí da chuva ácida, por exemplo. Então, as moléculas de água sobem até a troposfera, mistura-se lá com os poluentes, lá com dióxido de carbono, etc. Muda o pH da água. Mudando o pH da água, logicamente vai precipitar o que? Ácido. Então, o ciclo hidrológico é interrompido pela ação antrópica.
Por isso que se fala bastante que a água irá faltar. Mas que tipo de água? A água potável. Pois bem, concluindo aqui então o ciclo hidrológico e meio ambiente, aí que eu dei uma palhinha para vocês que nós iremos trabalhar futuramente, chegamos aqui nos corpos de águas continentais. Entre os corpos de águas continentais, o primeiro a ser analisado aqui serão os rios. Então, o que a gente tem que lembrar sobre os rios, certo? Olha só, é um curso de água superficial, isso significa que é um corpo de água continental, logicamente, que vai se estendendo, ou seja, desenhando um caminho pelo relevo terrestre, beleza? Então, esse caminho desenhado pelos rios, que parte da nascente até a sua foz, é sempre indo ou atingindo os caminhos mais baixos do relevo, beleza? Então, a água sempre vai escoar para a parte mais baixa aí do relevo propriamente dito. Como que o rio se constitui? Olha só, ele possui uma nascente, certo? A formação dessa nascente, como que, digamos assim, ela se apresenta para nós na natureza? Então, nós temos o acúmulo de água das chuvas, certo? Ou o derretimento da neve ou geleiras, que pode, logicamente, propiciar aí um tipo de nascente nival, que nós chamamos, beleza? E também as águas subterrâneas, como eu acabei de explicar no ciclo hidrológico para vocês, tá? O lençol freático rompe, a superfície terrestre pelo seu saturamento e se transforma em nascente propriamente dita. Aí nós temos, dentro desta formação das nascentes, o regime dos rios, certo? Então, o regime dos rios está diretamente relacionado àquilo que alimenta o rio, beleza? Então, sobre os regimes dos rios, nós temos rios de regime pluvial, que está diretamente relacionado pela água da chuva, beleza? Então, nós temos que reparar o seguinte, olha só, a maior parte dos nossos rios brasileiros, eles são de regime pluvial. Cerca de 99% dos nossos rios é de regime pluvial. O que acontece? Houve um grande período de estiagem, a diminuição da caulosidade da água do rio diminui efetivamente, e esse rio entra em processo de secagem, correto? Ou seja, diminui muito o volume de água. Aí eu chamo a atenção para vocês o que está acontecendo aí no nosso estado, no estado do Paraná. Um longo período de estiagem, certo? Está provocando efetivamente o que? A diminuição da água dos rios, tanto do rio Paraná como o rio Iguaçu, citando aí como exemplo aí, que são os rios que banham aí o nosso município especificamente. Isso daí gera transtorno sociais, por quê? Porque acaba faltando água aí para a população. Então, faltou chuva em rio de regime pluvial, a quantidade de água do rio diminui efetivamente. Aí nós temos rios de regime nival, que está diretamente relacionado ao derretimento da neve ou das geleiras, propriamente dito. Belezinha? Então, tem alguns rios aí, por exemplo, na Europa, que são genuinamente aí de origem nival, tem alguns rios na Ásia que são genuinamente de origem nival, certo? Que o que sustenta ele efetivamente é o derretimento da neve e possui as suas cheias aí principalmente no verão, então isso daqui é bastante interessante. E também nós temos os rios de regime misto, tá? Que também pode ser chamado de pluvio-nival. Plúvio de chuva, nival de neve. Quando o professor falou aqui para vocês que 99% dos nossos rios brasileiros são de regime pluvial e não 100%, por quê? Tá? Porque tem um que é de regime misto, beleza? Aí vocês podem pensar da seguinte forma, mas aqui no Brasil não tem grandes incidências de neve. Aonde que derrete a neve para sustentar um determinado rio? Onde fica o rio? Certo? Esse rio fica na região norte do nosso país, é o rio Amazonas, tá? Que ele é alimentado tanto pela água da chuva, porque lá o processo de evapotranspiração é muito grande em decorrência da grande floresta equatorial que lá há,
certo? Lembrando que o clima equatorial é muito quente e úmido, então chove bastante, então os seus afluentes recebem grande quantidade de água da chuva e sustenta o rio, mas contudo o rio Amazonas também recebe água do derretimento da neve que está depositada na Cordilheira dos Andes. Então, quando há o verão, o que acontece? Essa neve derrete e acaba atingindo, aí o rio Amazonas propriamente dito. Então, o rio Amazonas é o único rio do nosso país de regime misto. Chama atenção para vocês, com essas pegadinhas aqui do vestibular, porque muita gente às vezes esquece que o grande rio Amazonas, certo, é de regime misto. Logicamente que esse regime dá a ele a característica de ser o maior rio, a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, tanto em volume de água quanto em extensão. Belezinha? Ficamos por aí. Só passando aí para deixar uma errata para vocês aí, beleza? Então aqui, ó, derretimento com 2 R's, o professor tinha escrito com um R só, tá bom? Desculpa aí pelo erro ortográfico aí, mas já foi arrumado. Tranquilinho?